título da live hoje, o desejo de Deus, olha que título maravilhoso, é que todos os homens se salvem. Pastor, qual é a base bíblica para esse texto? A base bíblica para esse texto é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Mas escute isso, não é esse o lugar que nós vamos ler para dar base à vontade e o desejo de Deus. Amém, igreja? Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 26, 27, 28 e 29. Hoje nós vamos dar base a um desejo do Criador, o desejo que todos os homens se salvem. Aleluias! Quem está comigo nessa viagem, diga glória a Deus. Escreve na live, glória a Deus. Escreve na live assim, vamos mergulhar nas Escrituras. Aleluias! Gálatas capítulo 3, versículo 26, 27, 28 e 29. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escreve assim: todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. Desta forma, versículo 28, não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Aleluias! Vamos orar? Feche seus olhos. Ore pelo seu pastor, amém? Amigo Jesus, estamos aqui porque acreditamos no teu evangelho, acreditamos no teu sacrifício na cruz do Calvário, acreditamos que o Pai tem um desejo de que todo homem se salve, e esse desejo foi expresso claramente através do teu sacrifício na cruz do Calvário. Traga luz, traga entendimento, traga clareza, traga, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, todo o levante das trevas contra o teu entendimento, o entendimento da tua palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer aleluias? Igreja, nós vamos começar essa mensagem que nós lemos do versículo 29, de trás para frente, do 29, 28, 27 e 26. Eu preciso criar uma base sólida para que você entenda o versículo 26 e 27. Amém, igreja? E eu quero ler o versículo 29 que nós acabamos de ler. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Igreja, nós sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão. Pela fé, Deus fez uma promessa ao pai da fé. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que da descendência de Abraão, escute isso, da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aleluias! Mas de Abraão nasceu Isaac. Abraão era um homem de tanta fé, que Deus pediu o filho da promessa, e Abraão, sem resmungar, sem questionar, levou esse filho para ser sacrificado. Mas graças à bondade e misericórdia de Deus, esse só era um teste de fé em Abraão. Amém? De Isaac nasceu Jacó, e de Jacó nasceu 12 filhos, e de Jacó nasceu uma nação, a nação de Israel, o povo judeu. Os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel. Amém, igreja? E nós conhecemos a história. Houve uma grande fome na terra. Um dos filhos
de Jacó, José foi vendido para o Egito. E lá no Egito esse menino chegou como escravo, mas se tornou governador e não deixou que o mundo, pela fé, escreve assim comigo, pela fé, José não deixou que o mundo padecesse de fome. Nós conhecemos a história. José interpreta o sonho do faraó, é colocado como governador no Egito, traz toda a sua família, traz toda a sua parentela, traz os seus irmãos, traz as mulheres, os filhos dos seus irmãos e o seu pai. Mas José morre, e quando José morre no Egito, nasce um novo faraó, que não conhecia as promessas que Deus tinha para a descendência de Abraão, e que Deus tinha estabelecido em Jacó uma nação, a nação de Israel. E esse faraó começa a governar, a colocar o povo descendente de Abraão como escravo. Eu preciso começar lá de trás para você entender, amém, igreja? Morre toda a descendência, a primeira descendência de Jacó, os filhos, e passa um período onde o povo que tinha sido levado e colocado na terra mais promissora do Egito, agora se torna um povo escravizado por Faraó. Faraó coloca jugo e escravidão sobre o povo que tinha a promessa e a descendência de Abraão. E esse povo, igreja, escute isso. Esse povo, ele clama ao Senhor. A Bíblia diz, numa mensagem em Atos, que o apóstolo Paulo está pregando, que o povo, apóstolo Paulo não, me desculpe, que Estevão estava pregando. Na mensagem que Estevão prega, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do seu povo no Egito, do sofrimento que eles passavam, e quando Deus ouve esse clamor, a Bíblia diz que Deus decide descer do céu e libertar o seu povo, aleluias! E Deus vem, levanta um libertador chamado Moisés, e envia Moisés e liberta o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, das mãos e das garras de Faraó, com sinais, prodígios e maravilhas. O mar se abre, as pragas, nós conhecemos a história. E quando Deus arranca esse povo de lá, seu José Evangelista, entenda algo: Deus, no monte da aliança, no monte da presença de Deus, Deus faz uma aliança com essa multidão de gente. Deus faz uma aliança que é a primeira aliança, que foi estabelecida no Monte Sinai, e foi feito através de Moisés e dos 10 mandamentos, das tábuas, das leis do Senhor. Quem conhece a história, diga glória a Deus. Escreve aí, glória a Deus. E Deus, ele fala para Moisés e fala para o povo: eu quero fazer de vocês minha propriedade peculiar. Eu quero fazer de vocês nação separada, povo separado. Deus fala para Abraão que queria fazer dessa nação reis e sacerdotes. E Deus separa essa nação como um povo escolhido. O judeu foi separado no Monte Sinai como povo escolhido por Deus. Amém, igreja? Mas entenda algo: o judeu, o descendente de Abraão, o descendente de Jacó, o descendente de Isaac, os descendentes de Moisés, essa aliança que Deus fez com eles no Monte Sinai, não foi dizendo que eles eram um povo diferente dos outros, foi dizendo que Ele tinha separado essa nação, amém? Para dar as suas leis, para dar os seus mandamentos, para fazer deles um povo separado, não diferente. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Mas a Bíblia é muito clara. Em Hebreus a Bíblia diz que a primeira aliança, que a lei, não foi capaz de justificar ninguém. O que é isso, pastor? Essa primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel, ela foi ineficaz. Ela não pôde transformar ninguém de dentro para fora. A lei, na verdade, é o mandamento de Deus de fora
para dentro. Quem está me entendendo, igreja? Por isso que ela foi escrita em pedras e dada a Moisés. E por isso que uma vez por ano o sacerdote precisava sacrificar animais, não para remissão de pecados, mas para perdão de pecados. Remissão é uma coisa, perdão é outra coisa diferente. A velha aliança não redimiu ninguém, não transformou ninguém, não purificou ninguém, ela não trouxe a natureza de Deus para ninguém. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem está entendendo, diga, estou entendendo, escreve na live. Se você não está entendendo, escreve assim, não estou entendendo. Se você escrever não estou entendendo, sabe o que eu falo para você? Ore mais que você vai entender. Aleluia. Curta os comentários. Não esqueça de compartilhar essa live. Entenda algo. Deus faz uma aliança ineficaz, pastor. Deus faz uma aliança com o povo de Israel que não tinha poder para transformar ninguém. É de fato isso. Igreja, o Velho Testamento ele é recheado do que eu vou dizer agora, de Deus abençoando o povo pegando a bênção de Deus e virando as costas para Deus e adorando outros deuses. E quando o povo ia adorar outros deuses, escute isso, Deus deixava, igreja, o maior castigo de Deus é deixar o homem andar segundo as suas paixões. E tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então quando o povo se separava de Deus, porque se apegou às bênçãos e começava a adorar outros deuses, o juízo de Deus vinha sobre o povo. E aí o povo sofria, e aí o povo se arrependia e voltava para Deus, e voltava para a lei do Senhor. Hoje eu disse algo aqui na escola, o chamado, e que eu vou dizer aqui agora, e muitos vão pensar assim, ele é um herético, um herege. Mas escute o que eu vou dizer. O inferno, escute isso, o inferno é uma das maiores expressões de amor de Deus pela humanidade. Pastor, o que é isso? Eu vou repetir para você me julgar bastante, para me te amar incondicionalmente muito. O inferno é uma das maiores, não é a única, mas é uma das maiores manifestações de amor de Deus pelo homem. Deus, ele é todo poderoso, e ele tinha o poder de criar o homem um robô, que ia lhe obedecer em tudo, sem vontade. Respondendo à pergunta do seu filho, provavelmente ele está nos assistindo, seu José. Ele tinha o poder de criar um homem sem vontade, sem poder de decisão, mas ele não quis fazer isso. Deus, quando cria o homem, ele cria um homem com poder de decisão sobre as suas ações. Pastor, então por que o inferno é uma expressão de amor de Deus? Porque um Deus todo poderoso, um Deus magnífico, que o trono dele está acima de todo trono, que ele é soberano sobre tudo, ele podia criar homens que nunca iriam desobedecer, homens que não teriam vontade, mas ele decide criar a humanidade e coloca dentro de nós o poder de escolher viver com ele e desfrutar de prazeres inefáveis e da eternidade em glória no céu glorioso que ele está, ou de não decidir por ele, decidir se afastar dele e já nesse tempo presente sofrer, porque não existe sofrimento maior do que a ausência de Deus. E o inferno nada mais é do que estar longe, separado do seu Criador eternamente. Então o inferno é um Deus poderoso, se fazendo bom e misericordioso com o homem, que decide viver longe dele. Quem está entendendo isso, igreja? Como eu gosto de dizer isso, Jesus, quando for julgar os homens, ele não vai mandar ninguém para o inferno. Quando você chegar diante de Jesus para ser julgado por Jesus, escute isso, quando você chegar diante de Jesus para ser julgado por ele, ele vai dizer assim: você decidiu pelo diabo, você decidiu pelo inferno, eu fiz tudo por você, e mesmo assim, nós vamos falar sobre isso hoje, mesmo assim você decidiu viver longe da nova aliança. Igreja, então a primeira aliança foi ineficaz para nos explicar algo, para deixar algo claro para nós. O homem na primeira aliança, ele tinha um modelo no tabernáculo,
Ele tinha como era no céu, Deus mostrou para Moisés, e Moisés reproduziu. O homem tinha a lei de Deus, porque a lei de Deus não é ruim. A lei é boa, amém, igreja? Amém? Mas o homem não tinha o que ele de fato precisa para viver e existir eternamente em glória. Fala o que, pastor? Escreve aí o que, pastor? A presença do seu Criador. Quando Deus forma o homem, Deus não forma o homem para ter a lei fora dele. Ele não forma o homem para viver longe dele, mas ele cria o homem, coloca num jardim, ele cria um jardim, cria o homem no jardim, e ele vem ter intimidade com Adão. O homem é como uma árvore plantada na terra, quando arrancada da terra ela morre. O homem é como um peixe dentro da água, quando tirado da água ele morre. O homem longe de Deus, longe da intimidade profunda com o Senhor, ele não serve para nada. Como a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, que todos se tornaram inúteis, porque não buscam a presença do seu Criador. Quem está entendendo isso, igreja? Então, pastor, por que Deus fez a aliança ineficaz? Porque no Sinai o homem tinha tudo, mas não tinha Deus. E quando ele tinha tudo, mas não tinha Deus, ele continuava preso ao pecado original de Adão. Ele continuava preso à sua carnalidade. Ele continuava preso à sua natureza caída e destituída da glória de Deus. Quem está entendendo isso, igreja? Mas escute isso. Olha o que Paulo diz no versículo 28. Desta forma, não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Quem pode dizer aleluias? Sabe o que isso significa, igreja? Que em Cristo Jesus foi estabelecida uma nova aliança. Não semelhante à primeira, mas diferente. Não mais através de sacrifício de animais nós recebemos o perdão dos pecados, mas agora aquele que estava com Deus antes da formação do mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e morreu. Foi o sacrifício pelos nossos pecados. Então em Jesus, escute isso, em Jesus toda a barreira de separação entre os homens caiu, porque agora Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Não existe mais negro, não existe mais branco, não existe mais mulher, não existe mais homens, todos nós somos um em Cristo Jesus. Sabe o que Jesus veio fazer, igreja? Olha aqui, escute isso. Não existe mais dependente químico, não existe mais homossexual, não existe mais do Talibã, não existe. Existe uma coisa só: Cristo Jesus, que redime todo aquele que crê. Igreja, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando Paulo estava escrevendo essa carta para os Gálatas, ele escreveu assim, em determinado momento dessa carta, antes disso aqui, ele falou assim: olha, Pedro foi chamado para pregar para os judeus, para os da circuncisão, mas eu, o apóstolo Paulo dizendo, fui chamado para pregar para os gentios. A separação que havia nos dias de Paulo, a discriminação que existia nos dias de Paulo, era uma discriminação racial. O judeu tem na cabeça que ele é diferente dos outros, mas ele não é diferente. Ele foi separado lá na nova aliança, que foi até desfeita agora na nova. Ele foi separado na velha, e foi tudo desfeito em Cristo na nova. Nós acabamos de ler, não existe mais isso. E aí Paulo fala: igreja, deixa eu explicar como era difícil essas coisas nesses dias. Em Atos capítulo 11, a igreja ela é dispersa pela perseguição que houve depois da morte de Estevão. A igreja, quando nasceu, ela ficou presa em Jerusalém. Amém, igreja? Olha aqui para mim. Ela ficou presa em Jerusalém, pregando ali, mas ela ficou presa
como eu posso expressar psicologicamente. Aí veio a morte de Estevão e uma grande perseguição sobre a igreja. E a Bíblia diz que a igreja se espalhou. Mas mesmo esses judeus que se espalharam pregando o evangelho, a Bíblia diz em Atos 11 que eles só pregavam para judeu. Eles não pregavam para outras nações, para outro povo. Se fosse grego, se fosse de outra nação, romana, eles não pregavam. Eles só pregavam para os judeus, porque eles ainda estavam presos naquela mentalidade da velha aliança. Quem está entendendo isso, igreja? Mas um povo que foi para Antioquia, pensa numa igreja maravilhosa. Um dia eu vou pregar sobre essa igreja aqui. Eles começaram a pregar para os gentios. Lá na igreja de Antioquia, começa a se pregar, a quebrar as barreiras da discriminação. Olha o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. E quando eles começaram a pregar, houve um grande avivamento em Antioquia. Barnabé foi enviado para lá como apóstolo. E Barnabé, vendo aquele mover e aquela graça absurda de Deus fluindo naquele lugar, os gentios sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo a mesma promessa que tinha sido liberada sobre os primeiros discípulos, ele vai atrás de Saulo, e ele traz Saulo para Antioquia, e eles estabelecem uma igreja forte, firme, uma igreja que pregava tanto para judeu como para grego, que pregava tanto para circuncidado como para os incircuncidados, uma igreja que derrubou todo muro de preconceito, e começou a clamar e a liberar o desejo de Deus sobre a terra. Qual é o desejo de Deus sobre a terra? Que todos os homens se salvem. Quem está entendendo isso, igreja? Por isso que Paulo diz aqui no versículo 28, desta forma, não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Então, igreja, eu vou falar isso com ousadia no Senhor. Eu sou um pregador do evangelho para homossexual, para dependente químico, para ladrão, para bandido e para rico, porque não há discriminação em Cristo. O desejo de Deus é que todos se salvem. Aqui na Igreja Batistéria nós vamos aceitar todos do jeito que eles são, porque é assim que Jesus nos aceita. Igreja, nós vamos aceitar até o pedófilo do jeito que ele é. Nós não temos dificuldade com isso. Fala por quê, pastor? Porque em Jesus nós somos um. Mas entenda algo que nós vamos entender agora. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quem está entendendo isso, diga aleluias. Igreja, existe essa mentalidade de separar e classificar as pessoas. É uma mentalidade que não é da parte de Deus. Quando eu separo direita e esquerda, o Jedi não gosta que eu fale disso aqui, mas eu preciso falar. E a igreja tem feito muito isso. Quando eu separo as pessoas, quando eu classifico as pessoas, eu estou dizendo que Deus é Deus só de uma parte das pessoas, e isso não é verdade. Olha o que Paulo disse aqui, igreja, olha aqui, vamos ler de novo. Desta forma, não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e não há fêmea, pois todos sois um em Cristo. Quem está entendendo isso, igreja? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas entenda algo, nós precisamos pregar toda a mensagem. E por favor, Jedi, não pega só esse pedacinho para fazer os vídeos de 1 minuto depois. Pega toda a mensagem. Qual é toda a mensagem? Os outros 2 versículos. Entender o que Cristo fez e como foi feita e estabelecida a nova aliança, e o que a nova aliança produz nos pecadores arrependidos. Vamos ler o versículo 26 e o versículo 27. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós fostes batizados em Cristo e vos revestis de Cristo. Igreja, pela fé Abraão recebeu a promessa. Pela fé Jacó lutou com Deus e se tornou Israel. Pela fé José
salvou o mundo da fome e da morte. E agora, pela mesma fé e pela mesma promessa que reinava, que governou a vida de Abraão, nós seremos chamados filhos de Deus. Mas agora que precisamos entender totalmente o que é isso. Pastor, que fé é essa? Igreja, fé no que Jesus fez, ou o que a Bíblia diz: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus. O que é fé? Eu não vi e eu não toco, eu não vejo, mas eu tenho certeza que existe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então escute isso: pela fé, Jesus é o próprio Deus, se encarnou, nasceu de uma virgem, pela fé, eu acredito nisso. Pela fé, eu sei que ele foi tentado por 40 dias pelo diabo e venceu, pela palavra. Pela fé, eu sei todos os milagres que estão escritos dele na Bíblia aconteceu. E pela fé, eu sei que ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E pela fé, eu sei que ele está à destra de Deus, governando todas as coisas e sendo meu advogado. Pela fé, eu sei que Jesus clamou ao Pai que o Espírito Santo de Deus viesse habitar dentro daqueles que creem. Pela fé, eu sei que o sacrifício de Jesus derrubou todas as barreiras de discriminação e aceita todos os homens do jeito que eles são, pecadores. E mesmo pecadores, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. Isso é a nova aliança, parte dela, eu vou concluir. E essa primeira parte é a justificação. Eu não merecia, mas agora Deus vem morar dentro de mim, não pelos meus méritos, não pelas minhas qualidades, não pelos meus atributos. Deus vem morar dentro de mim, porque Ele vê Jesus em mim. Quem está entendendo isso, igreja? Pela fé, Jesus construiu um caminho para a presença de Deus, que é a graça, que eu não tenho capacidade nenhuma de estar de volta ao lugar que o primeiro Adão perdeu, mas Jesus, pela fé, me devolveu esse lugar. Pela fé, Jesus reposicionou todos os homens na mesma posição que o primeiro Adão estava. Qual era a posição? Tinha livre acesso à presença de Deus. Pela fé, Jesus devolveu o Éden agora para dentro de nós. Quem está entendendo isso, igreja? O desejo do Pai é que todos os homens se salvem. O desejo do Pai é que todos que pela fé decidem viver com Jesus reinarão com Ele eternamente. Mas olha o versículo 27, e eu preciso deixar muito completo para que você não entenda equivocadamente. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. Escute isso: ser filho de Deus, ter fé, não é só falar que eu tenho fé. A palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, igreja, quando de verdade eu começo a crer em Jesus, eu o confesso publicamente e digo que creio nele, porque eu preciso confessar Jesus publicamente. A Bíblia diz que aquele que nega Jesus publicamente é negado por Jesus diante dos anjos de Deus. Então, o primeiro passo da fé é confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Amém, igreja? E o segundo passo é ser batizado. Ah, pastor, eu fui batizado quando eu era criança. Não serve. Jesus, igreja, é o modelo, o exemplo exato de como eu devo fazer.
E Jesus foi batizado com 30 anos. E ele disse a João Batista no dia do batismo: assim convém cumprir toda justiça. O que é isso, pastor? Olha só o que Jesus estava falando para João Batista: me batiza, porque todos aqueles que forem batizados como eu estou sendo, vai acontecer com eles a mesma coisa que acontece comigo aqui. O que aconteceu com Jesus? O céu se abriu quando ele foi batizado, e o Espírito de Deus veio habitar dentro dele. Quem está entendendo isso, igreja? Por isso que Pedro diz lá na sua carta, em 1 Pedro, que o batismo é uma boa consciência de quem Cristo é. Eu gosto de falar isso, que o batismo é uma boa consciência do que você tem fé em Cristo. Ele é a confissão que você tem fé em Cristo. E um bebê recém-nascido consegue ter consciência, igreja? Consegue, igreja? Não. Então o batismo não é algo emocional e nem irracional. O batismo é algo racional. O batismo é uma decisão. Eu decido no meu coração, e eu tomo essa decisão no coração invade a minha mente, e eu tomo uma posição física de confessar Jesus diante dos homens com o ato do batismo. E quando eu sou batizado, igreja, a mesma coisa que aconteceu com Jesus acontece comigo. O céu se abre e o Espírito de Deus vem habitar dentro de mim. O meu espírito, que estava morto por conta do pecado do primeiro Adão, ressuscita com Cristo. Mas esse, igreja, é o passo da justificação. Deus aceita os homens do jeito que ele é. Ele aceita o homossexual, ele aceita os da esquerda, ele aceita os da direita, ele aceita os pedófilos, ele aceita os ladrões, ele aceita todo mundo do jeito que é. Mas ele não mudou. Ele continua amando os homens e dando aos homens o poder de escolha. Deus te chamou para a liberdade, não para a escravidão. Ele continua te chamando e agora quer te empoderar com o seu espírito, para que você comece a plantar coisas diferentes que você plantava. Olha o que diz o final do versículo 27: vos revesti de Cristo. Quando eu tenho fé em Jesus, que eu declaro Ele publicamente, sou batizado, me torno filho de Deus, agora eu recebo o Espírito, o poder de Deus para me transformar à imagem do primogênito. Jesus, igreja, Ele é Senhor e Salvador. Por isso que Paulo deixa muito claro: e vos revesti de Cristo. Deus aceita os homens do jeito que eles são, mas a graça não só justifica o homem, mas ela redime o homem e santifica o homem. Olha isso, igreja. O que a primeira aliança não fazia? Ela perdoava os pecados, amém? Mas ela transformava alguém, igreja? Não. Nós vivemos a nova aliança. Ela perdoa, o sacrifício de Jesus perdoa os pecados e aceita todos do jeito que são. Mas quando eu confesso através do batismo, recebo o teu Espírito, eu me empodero de uma força poderosa, que é maravilhosa e eficaz, para me transformar de glória em glória. Por isso, igreja, que sem santificação ninguém verá a Deus. E quando falamos de santificação nos nossos dias, arrupiamos até o cabelo do sovaco. Crente não gosta de santificação, eu nunca vi isso. Igreja, a santificação é algo maravilhoso da nova aliança. A santificação que quebrou todas as barreiras. Agora Deus, igreja, olha como que Deus faz. Deus olha para a terra e vê Cristo em nós. Amém? Mas Ele não mudou. Ele fica vendo Cristo. Mas se você não decidir por Ele, você nunca receberá a nova aliança. Quem está me entendendo, igreja? Você nunca receberá o Espírito de Deus dentro de você.
Qual é o sinal que eu creio, pastor? Ser batizado. E não acaba por aí, igreja. Em João capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus e pergunta sobre o reino, Jesus fala assim: olha, se você não nascer de novo, você não vai ver. Fala comigo assim: ver. Escreve aí: ver o reino de Deus. Nicodemos se intriga, olha para Jesus e fala assim: Jesus, como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe, eu sou velho. Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, se você não for batizado e receber a nova natureza pela fé, você não vai entrar. Está vendo? Ver e entrar. Nós temos padecido como igreja porque ficamos só no ver. Que é isso, pastor? Confessamos Jesus, levantamos as mãos, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos batizados em sinal de arrependimento, recebemos o Espírito Santo e paramos de nos relacionar com o Deus que mora dentro de nós e que morreu por nós e nos chamou para ser sua propriedade peculiar. E quando não desenvolvemos esse relacionamento com Deus, quando não usufruímos pela fé daquilo que Jesus fez por mim, eu vou deixar claro: Jesus te aceitou do jeito que você é, sempre vai aceitar os homens do jeito que eles são, mas aquele que anda com Jesus de verdade, não fica do mesmo jeito. Ele começa a ser liberto do pecado que o escravizava. Igreja, a Bíblia, o pecado continua sendo pecado, ele continua matando, ele continua escravizando, ele continua moendo as pessoas. O diabo continua diabo, o inferno continua inferno, preparado para aqueles que rejeitaram tamanha salvação. Jesus foi o próprio sacrifício para liberar sobre nós uma salvação poderosa, mas agora que nós recebemos essa salvação, temos que buscar o senhorio dele sobre nós todos os dias. E o senhorio do Senhor não é como o do diabo, e é aqui que sofremos muito. Estamos tão acostumados a sermos governados pelo diabo, que quando a gente vem para Jesus, nós achamos que Deus é como o diabo. O que você está falando, pastor? Você está meio doido. Eu sou mesmo, mais ou menos. O diabo não respeita o seu poder de escolha. O diabo não respeita o seu poder de decisão. Ele vem, invade a sua vida e destrói tudo. É verdade ou não é, igreja? Sabe o que você precisa fazer para ele invadir a sua vida? É só você não decidir por Deus. É só você não decidir se relacionar com Deus que habita dentro de você, que Ele te acha. Não importa o tempo de igreja que você está, não importa os seus cargos e as suas posições, se você deixar a vida de Deus, se você deixar o lugar secreto, se você deixar a intimidade que Jesus liberou na cruz do Calvário para você, você vai viver um inferno na terra. Quem está entendendo isso, igreja? Jesus manifestou o desejo ardente de Deus na cruz, o desejo que todos os homens se salvassem, mas Deus continua respeitando o seu poder de escolha. Igreja, e qual é o meu poder de escolha, pastor? Todos os dias vai existir uma guerra dentro de você, entre a sua carne e o seu... Agora eu estou falando dos justificados já, amém? Eu estou falando daqueles que se batizaram, que já receberam a nova natureza, amém? E agora você precisa alimentar o homem espiritual que nasceu, porque ninguém nasce grande, igreja. Quem nasce grande é monstro, e no reino de Deus não tem monstro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A sua carne veio da terra, do pó Deus fez um homem, e do pó da terra Ele gerou os alimentos e os animais, e esse pó que nos alimenta e fortalece a carne. Quem está entendendo, igreja? Mas o teu espírito veio do céu, o teu espírito veio do trono de Deus,
O Espírito de Deus veio do céu, e ele, para se desenvolver em você, precisa dos alimentos do céu. E existem 3 alimentos do céu aqui na terra: a palavra de Deus, o Espírito Santo e o seu próximo. Então por isso que você precisa gastar tempo mergulhado nas Escrituras. Por isso que você precisa orar em outras línguas, hora após hora, hora após hora. Por isso que você precisa cantar louvores espirituais. Por isso que você precisa viver no secreto, no lugar de oração com Deus. E quando sair do secreto, amar as pessoas como Jesus amou. Igreja, o que vai fazer de fato você ser reconhecido no mundo espiritual e de fato ser um filho de Deus relevante na sua geração, é qual é a sua capacidade de oferecer a outra face. Qual é a sua capacidade e o tamanho da sua cruz. Hoje nós estávamos conversando aqui também na escola chamada, e eu estava dizendo isso para os meninos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus foi coroado de glória e honra, porque se apaixonou pela morte. Sabe o que é isso, igreja? Jesus se apaixonou em sofrer para gerar filhos para o Pai. E se eu e você, como filhos legítimos, não nos apaixonarmos pela morte, o que é isso, pastor? O que é que você está falando? Hoje está muito difícil de entender você, vou te explicar. Se apaixonar pela morte é se apaixonar em dar a outra face todas as vezes que alguém bater. Se apaixonar pela morte é abençoar e orar por todos aqueles que te roubam. Se apaixonar pela morte é bendizer os que vos maldizem. Se apaixonar pela morte é ser escravo dos seus adversários políticos. Se apaixonar pela morte é andar nas pisadas que Cristo andou. E não só Cristo, mas os apóstolos também andaram. Leia 2 Coríntios capítulo 4. Paulo fala assim: eu levo no meu corpo o morrer de Cristo todos os dias, para que a vida de Cristo flua através de você, através de mim, para vocês. A leve e momentânea tribulação não se pode comparar ao eterno peso de glória que há de se revelar na eternidade sobre a minha vida. Que decido de fato viver uma vida mergulhado nos alimentos espirituais, fortalecendo o meu espírito para governar sobre a minha carne. Jesus, Ele é tão bom. Como eu gosto de dizer, Deus é bom em todo tempo. Ele te aceita do jeito que você é, para te libertar de você mesmo. Quem pode escrever aleluias aí? Quem quer ser livre do inferno aí, igreja? Então comece a entender que Deus tem o desejo de salvar todos os homens. E Ele colocou esse desejo dentro de Jesus. E Jesus compartilha esse desejo com seus verdadeiros discípulos. Por isso que todas as vezes que você percebe nas Escrituras, depois do batismo de Pentecostes, os apóstolos, quando são perseguidos, eles se alegram em Cristo. Estevão disse assim: não impute a eles esse pecado, sendo apedrejado. Tiago, sendo carregado pelo seu feitor para ser degolado, segundo a história, ele transmitia tanto amor ao seu assassino, ao seu algoz, que esse homem se converteu na caminhada até degolar Tiago. E os dois morreram apaixonados por Jesus, apaixonados em obedecer aquilo que Jesus ensinou. Igreja, nós não amamos incondicionalmente as pessoas, nós não temos essa capacidade de fora para dentro, mas a nova aliança nos dá o acesso a Deus, mesmo eu não tendo a capacidade de estar lá,
mesmo eu atolado no pecado. E quando eu uso esse caminho de justificação, eu começo a viver com Deus de dentro para fora. E quanto mais eu convivo com Deus, quanto mais eu alimento meu espírito, quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais a vida dele flui nas minhas ações. Por isso que Jesus diz que aquele que crê em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Sabe de onde flui um rio? Do trono de Deus. E quando você oferece outra face, porque você está próximo de Jesus, igreja, ninguém consegue, escute isso, ninguém consegue oferecer a outra face quando leva um tapa na cara, se estiver longe da nova aliança, se estiver longe do relacionamento com Deus, da intimidade. Por isso que Jesus disse assim, que aquilo que eu faço no secreto vai se manifestar à luz do dia. Se eu vivo aos pés, escute isso, igreja, se eu vivo aos pés do trono de Deus, da onde flui o rio de Deus, quando eu sair à luz do dia, que eu for perseguido, eu vou manifestar a natureza desse lugar de intimidade. E quando as pessoas me perseguirem, quando as pessoas falarem mal de mim, quando as pessoas me caluniarem, eu vou dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou crer no Filho unigênito, vou me transformar em filho pelo poder que há nele, e a vida de Deus vai fluir de mim. Por isso que não é uma lei que nós vivemos, por isso vivemos debaixo da graça que me aceita. Olha como é maravilhosa, igreja, ela me aceita, me santifica, e agora me dá o poder que havia em Deus, que está no trono dele, da vida. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa entregar o seu livre-arbítrio a Ele. Como eu disse aqui, o diabo não respeita o seu poder de escolha. É só você não decidir pelo trono de Deus, que Ele te alcança e te destrói. É verdade ou não é? Mas Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus do jardim do Éden. Ele espera que o homem agora, reposicionado em Cristo, derrube todas as barreiras que existem e viva tudo que Ele proporcionou na cruz do Calvário para você. Quem está entendendo isso, querido? E é muito fácil, é muito simples. Quem entendeu essa mensagem? Diga glória a Deus. Gente, ficou claro de entender? Ficou claro de entender? Deus tem o desejo de salvar todos os homens, e Ele já cumpriu toda a parte dele do desejo, entregando o Filho dele para morrer por você. Agora, para que o desejo dele se cumpra em você, você precisa decidir por ele. E para que o desejo de Deus se cumpra na sua geração, você precisa se entregar como Jesus se entregou na cruz pela sua geração. Quem está entendendo isso? É magnífico isso, não é, igreja? É ou não é? E é muito fácil. Igreja, não se iluda. E você que está me assistindo, não se iluda. É muito fácil saber com quem você está vivendo no secreto. Jesus disse: não se preocupe com o fermento dos fariseus, porque aquilo que eles fazem no interior das casas serão dito em cima dos telhados. Aquilo que você decide viver aqui dentro, na sua intimidade, nos seus pensamentos, é o que você manifesta nas suas ações. Se você está usufruindo de toda a graça de Jesus, se você está envolvido nas coisas espirituais, nos alimentos espirituais, quando alguém te persegue, você manifesta a paternidade de Deus. E quando você não consegue oferecer a outra face, amar incondicionalmente, igreja, quem está envolvido com as coisas que Jesus liberou na cruz para nós, ele nem perdoar ele precisa, porque ele nem fica magoado. E quando você não consegue dar a outra face, muitas vezes você é pego de surpresa e você reage sem pensar. Ele não fica justificando a sua reação diabólica e carnal. Ele confessa os seus pecados. Quem está entendendo isso, igreja? Mas aquele que vive iludido, existe uma grande
parte daqueles que se dizem cristãos nos nossos dias profundamente iludidos. Eles dizem que são filhos de Deus, mas não aceitam as pessoas como elas são. Eles dizem que são filhos de Deus e não aceitam um outro partido político do jeito que ele é. Não, eu aceito, pastor, mas você vive colocando e postando nos seus stories, nos seus status, no Facebook, falando mal dos caras. Igreja, Jesus foi muito claro, ele falou assim, olha, cuidado, para que a luz que há em você não seja de trevas, porque grandes trevas serão. E é muito simples, a luz andou pelo mundo e não andou julgando as pessoas, mas aceitando elas, e aquelas que o aceitaram foram transformadas. A luz que há em ti só fala mal das pessoas? Será que é a luz de Cristo? É muito fácil identificar qual paternidade tem governado a sua vida. É você olhar para o que a sua boca tem falado. É você olhar quando alguém te dá uma fechada no trânsito, como que você reage. Quando a sua esposa acorda no dia mal, como você reage. Você reage como Jesus? Ou você reage exatamente como o diabo? E aqui eu quero dizer algo para você: Deus continua bom e amando todos os homens e respeitando todas as escolhas. Por isso que existe o inferno, porque Ele fez tudo para viver com você eternamente em glória. Mas mesmo assim, você decide viver separado dele, e o seu destino será o inferno, com o diabo e os seus anjos. Não, Deus não criou o inferno para você. É você que está lutando com todas as suas forças para viver lá com o diabo. Pastor, eu consigo perceber nas minhas ações, na minha vida devocional fraca, na minha vida de oração fraca, na minha vida de manifestar o amor de Jesus fraca, na minha língua maliciosa. A igreja é muito simples. Se o seu coração, a língua só fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de graça, a sua boca vai estar cheio de graça. Agora, se o seu coração está cheio de desgraça, a sua boca vai estar cheia de desgraça. É muito simples identificar a sua paternidade. Pastor, eu identifiquei a minha paternidade. Eu tenho visto na minha reação com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, no meu patrão, com os que me perseguem, com os que me roubam, com a minha língua maledicente. Eu tenho percebido, pastor, que eu vivi iludido. Eu percebi que existe um Deus bom que quer me transformar, que quer me curar, que quer me dar a liberdade da santificação. Igreja, a santificação é tirar tudo que te domina e deixar que nada mais te domina, só o amor incondicional a Deus. Porque, igreja, na cruz Jesus arrancou toda a condenação do pecado, mas não a consequência. Tudo que você planta, você colhe. Agora Jesus está propondo assim, ó, anda comigo, decida por mim, que eu vou te arrancar tudo que tem te feito mal. Se você consegue, igreja, pensar um pouco sobre essa palavra, refletir um pouco, quebrar o seu orgulho e reconhecer que a paternidade do diabo tem governado a sua vida, é porque você não entendeu aquilo que Jesus fez por você. E se você reconhece que a paternidade do diabo tem reinado na sua vida, eu tenho uma palavra para você. Quem quer a palavra, escreve aí, glória a Deus, e fala forte. Quem quer a palavra? Glória a Deus. Vixe, quem quer a palavra? Glória a Deus. Você muda, mas Deus não muda. Você o rejeita, mas Ele não te rejeita. Você o abandona, mas Ele não te abandona. Você o trai, mas Ele continua chamando de amigo. Você o vende por 30 moedas de prata e Ele continua te beijando e te chamando e te aceitando do jeito que você é. Você pragueja como Pedro praguejou e Ele continua o mesmo Deus bom. Aleluia! Desejando que todos os homens se salvem.
você reconhece, porque sem arrependimento é impossível que ele faça alguma coisa. Arrependimento é você dizendo assim, ó, eu era um filho do diabo até hoje, mas a partir de hoje eu vou mergulhar profundamente em tudo que o Senhor tem para mim, e vou ser santificado, e vou amar as pessoas como o Senhor amou. Quem quer essa transformação na sua vida, reconheça isso publicamente. Escreva na live, faça um vídeo dizendo que você era filho do diabo e que agora você se arrependeu. E se você está em casa, se tem alguém perto de você, em sinal de arrependimento, de reconhecimento. Pastor, se eu ficar de pé, eu vou reconhecer o quê? Eu vou reconhecer que eu era filho das trevas e agora eu quero ser filho da luz, porque Deus não muda e me ama do jeito que eu sou e quer me transformar. Se tem alguém assim, fique de pé no seu lugar, que eu quero orar por você nessa noite. Você que está em casa, pastor, eu reconheço isso, então fique de pé onde você está, fique na posição de receber assim uma oração. Quero orar por você. Aleluia. Papai, obrigado pela palavra, obrigado pela sua revelação, obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Mas nós não pregamos neste lugar um evangelho de sabedoria humana, mas pregamos Cristo crucificado, e o evangelho de poder de Deus, que aceita os homens e transforma todo o coração arrependido. Pai, então em nome de Jesus, os teus filhos se levantaram em vários lugares dessa nação, reconhecendo que até hoje a paternidade do diabo governava a vida deles, e eles renunciam isso publicamente, Pai. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Então eu te peço com todo o meu ser, toca Jesus, toca Jesus, toca, 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 toca e transforma. Porque o Senhor é o mesmo Deus poderoso que transforma a água em vinho, que levanta o necessitado, que cura o cego, que faz o surdo ouvir. O Senhor é o Deus que anda sobre as águas e que não há impossível para ti. Então toca e transforma todo o coração quebrantado e arrependido, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Aleluias. Como eu disse, se essa palavra falou com você, compartilhe no seu Facebook, compartilhe nos grupos do Facebook, compartilhe o link no seu WhatsApp, no Messenger. Deixa Deus te usar, amém? Ama a sua vida, não se esquecendo que agora toda sexta-feira passada não teve, mas essa sexta-feira vai ter às 21 horas, horário de Mato Grosso, tá? O horário de Brasília é às 22, horário de Mato Grosso às 21 horas, no Instagram, Rodolfo Zaio, interagindo com a verdade. Lá nós estamos abertos para perguntas, vamos compartilhar a palavra de Deus juntos, amém? Te espero lá, beijo, fica na graça e na paz de Jesus.